Bom, os lipídios. A principal característica dos lipídios, né, é a insolubilidade em água. Eles são muito conhecidos como os óleos e as gorduras. É a maior reserva energética dos seres vivos, tá? E a gente falou de carboidratos, e uma principal característica do carboidrato é ser fonte de energia, fonte imediata. Eu comi um carboidrato, né? Ele pode rapidamente ser usado para gerar energia dentro do meu corpo. Ou pode ser usado para fazer reserva de energia, né? No corpo dos animais, a reserva energética de carboidrato e glicogênio. Nos vegetais, a reserva energética de carboidrato é o amido. E os lipídios? Os lipídios são principalmente reserva energética. Eles ficam nos adipócitos, que são células espalhadas por todo o corpo dos animais, ricas em lipídios. São células de gordura. E nos vegetais estão nas sementes, né? E nos frutos. Sementes são riquíssimas em lipídios e alguns frutos também, como por exemplo o abacate. E fazem parte da membrana celular, importantíssima membrana celular, formada por um tipo de lipídio, e também são hormônios, também importantíssimos. Assim como a gente falou do hormônio chamado insulina, que é uma proteína, nós temos hormônios que são lipídios. A classificação dos lipídios são em triacilgliceróis e ácidos graxos, fosfolipídios, cerídeos e esteroides. E cada uma dessas estruturas representada aqui é uma desses tipos de lipídios, tá? Ao final dessa aula, vocês vão poder olhar para essa imagem e saber o que é um esteroide, o que é um ácido graxo, o que é um triacilglicerol, o que é uma cera. Vamos começar então pelos triacilgliceróis. Triacil começa com um triplo que representa 3. 3-acil. É a união de 3 moléculas de ácidos graxos, como o glicerol. Tá? Então, aqui estão os ácidos graxos, que é um ácido graxo, outro ácido graxo, outro ácido graxo, e aqui é uma molécula de glicerol. Glicerol é um álcool. Geralmente as terminologias em ol, por exemplo, etanol, isopropanol, glicerol, são álcools, tá? Álcool, pela classificação química. Os triacilgliceróis, eles podem ser as gorduras, que são triacilgliceróis sólidos, e os óleos, que são os triacilgliceróis líquidos, ok? Lipídios. Vamos ver o que é o ácido graxo. Ácido graxo, então, é essa cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? Um carbono ligado ao outro. Cadeia carbônica com um grupo carboxílico na extremidade, que é esse aqui, ó, C-OH. Muito falado dentro da biologia, tá? E nos carbonos estão ligados os hidrogênios, tá? Esses ácidos graxos, eles podem ser todos de cadeia carbônica com ligações simples, de um carbono com o outro, ó, uma ligação, ou ter uma ligação dupla, um carbono ligando 2 vezes com o outro. Lembrando que o carbono pode fazer 4 ligações, né? Então, vamos ver esse carbono aqui, ó. Uma ligação, outra ligação, 3 ligações, 4 ligações, tá? Todos eles aqui estão fazendo 4 ligações. E esse aqui também. Esse carbono está ligando uma vez aqui e 2 vezes aqui. Então, 4 ligações. E é essa característica de dupla ligação do ácido graxo, tá? Que confere a ele ser insaturado e são os óleos, ok? Os óleos possuem ácidos graxos insaturados. Os saturados são as gorduras, porque são sólidos na temperatura ambiente. E os insaturados são líquidos na temperatura ambiente, tá? Então, lá nos triacilgliceróis, esses ácidos graxos podem ser só ligação simples ou podem ter dupla ligação. Se tem duplas ligações, eles tendem a ser líquidos. Se só tem ligações simples, eles tendem a ser sólidos. Que são as gorduras, lipídio chamado de gordura e o lipídio chamado de óleo, ok? E tem os ácidos graxos poliinsaturados, que são os famosos ômegas. Isso quer dizer que eles têm mais de uma insaturação, mais de uma dupla ligação. Aqui é uma cadeia carbônica, representado de outra forma, tá? Cada curvinha, cada
não é curva, isso aqui é biquinho desse, ó, é como se tivesse um carbono. Então aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Tá? Então esse carbono está ligado com o C, é o C, dupla O, dupla ligação com O e uma ligação com OH, é a extremidade carboxílica. E aqui os vários carbonos, tá? Então aqui eu tenho uma dupla ligação, então esse carbono aqui, ó, tá ligado com esse outro carbono por uma dupla, esse aqui por uma dupla e esse aqui por uma dupla. São poliinsaturados, tem mais de uma insaturação. São importantíssimos, são chamados de ácidos graxos essenciais, porque precisamos ingerir. Por que eles são importantes? Porque eles reduzem o risco de doenças coronarianas. O que é isso? Doenças que gordura entope as veinhas do coração. Essas veinhas são chamadas de coronárias. E aí causa um infarto. Tá? Então vamos lá. As gorduras saturadas, elas não são boas para a saúde, porque elas são sólidas. Né? Imagina lá, a temperatura ambiente, gordura sólida, a gente come, é sólido. O que vai acontecer com ela lá dentro do nosso corpo? Vai tender a ficar sólida. E aí pode entupir os nossos vasos sanguíneos. Temos que ingerir os óleos, os que são insaturados. E os poliinsaturados são melhores ainda, porque eles tendem a ser bem líquidos, tá? E aí, junto com gorduras saturadas, eles empurram essas gorduras saturadas, essas gorduras sólidas, tá? Dos vasos, e não deixa que elas fiquem sólidas dentro dos vasos. Eles vão empurrando, eles vão como se estivessem limpando os vasos. Por isso são essenciais. Temos também o que a gente chama de gordura hidrogenada. Tá? O que é gordura hidrogenada? É um ácido graxo insaturado, que é óleo, que sofreu o processo de hidrogenação. O que é hidrogenação? Adicionou hidrogênio. Então, aqui, esse carbono que está ligado a esse, tem 4 ligações, ó. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu adiciono hidrogênio, ele deixa de ser dupla, essa dupla perde e começa a ligar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então, é hidrogenação, é adição de hidrogênio, para quê? Para tirar a dupla ligação. São perigosíssimos, está muito encontrado antigamente em margarinas, tá? Naquela gordura vegetal de sorvete, que deixa com aquela consistência. O que faz isso na indústria? Melhora a consistência, dessa consistência, essa coisa gostosa do sorvete, né? Aquela gordura também daquelas bolachinhas recheadas, aquela textura aveludada. E também por ser um processo industrial, tá? Melhora a validade dos produtos. Ok? É uma gordura que é hidrogenada, ela é produzida em laboratório, então não é uma gordura que as bactérias gostam. Né? E bactéria é que estraga os alimentos. Bactéria ou fungo. Tá? Então pensa só, é uma gordura tão ruim que nem bactéria e fungo gosta de comer. E aí a gente fica comendo. Tá? Muito perigosa, muito mais perigosa do que a própria gordura saturada. Essa aqui é natural. Essa aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui, ela é ruim? É, só que meu corpo reconhece ela e consegue eliminar. Essa aqui não. Essa aqui é produzida industrialmente, não é natural. É muito pior. E tem também as gorduras trans. O que é a gordura trans? Quando os óleos que são insaturados passam por um processo de adição de hidrogenação, essa hidrogenação ela é incompleta. E aí formam as gorduras trans. Tá? Essa aqui é um ácido graxo saturado, que tem todas as ligações simples. Cada bolinha dessa é um átomo, tá? De carbono, ok? Vermelhinho oxigênio. Então, aqui, dupla O, OH. E esses pequenininhos aqui são os hidrogênios. O ácido graxo insaturado, naturalmente produzido em todo o corpo animal e vegetal, ele é cis. O que é cis? Ele forma uma curvatura na cadeia. E é por isso, por causa dessa curvatura, que ele tende a ser líquido. Porque essas moléculas curvas, elas não conseguem se aproximar uma da outra. Então, elas conseguem ter mais mobilidade molecular. É igual quando a gente ferve a água. Né? A água no estado líquido, ela tem uma certa movimentação. Quando eu vou aquecendo, ela tem uma movimentação maior, as moléculas ficam mais espaçadas e entram no estado de vapor. Essa gordura cis, pelo fato de elas não conseguirem ficar muito próximas uma da outra, ela é líquida. Eles formam uma estrutura líquida.
O ácido graxo insaturado, trans, que é a gordura trans, tá? É um processo incompleto de hidrogenação, no qual é adicionado hidrogênio, só que não faz tornar uma gordura saturada, assim. Continua sendo uma dupla ligação, só que na conformação trans, que é essa conformação reta. Então, é uma dupla ligação na conformação trans. Muito perigosa, tá? Prejudicam muito a saúde, são sólidas, depositam nos vasos, também é usado para aumentar a validade dos produtos, melhorar a consistência. Lembre, a gordura trans é um processo que ocorre, tá? Devido à hidrogenação. Então, assim, não é que a indústria quer produzir a gordura trans, ela quer produzir a gordura hidrogenada. Só que nesse processo, como se aconteça um defeito nesse processo, e aí acaba se formando a gordura trans. Então, todo produto, né, que tem gordura hidrogenada, pode ser que tenha gordura trans.